No capítulo 4 de Oséias, Deus inicia um litígio contra Israel porque a terra está desprovida das virtudes essenciais da aliança: sinceridade, bondade e conhecimento de Deus. Em vez disso, a nação está cheia de pecados sociais graves, levando a uma deterioração ecológica, onde até a natureza perece. O foco principal do juízo recai sobre os sacerdotes e líderes, acusados de rejeitarem a instrução e a lei de Deus. Essa falta de liderança leva o povo à perdição por falta de conhecimento. O capítulo conclui com um apelo a Judá para que não siga o mau caminho de Israel, pois a idolatria e a prostituição espiritual conduzirão ambos à vergonha e à destruição. Vamos à leitura. Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está de luto e todos seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite. Eu te farei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, te excluirei do meu sacerdócio. Já que esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicam, mais pecaram contra mim. Transformaram em infâmia o que era sua glória. Eles se nutrem do pecado de meu povo e são ávidos de suas iniquidades. O sacerdote será tratado como o povo. Eu castigarei pelo seu comportamento. Irei tratá-lo segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de saciar-te. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto do Senhor. O mau proceder, o vinho e o mosto abafam a razão. Meu povo consulta o seu pedaço de pau e o seu cajado lhe faz revelações, porque o espírito de infidelidade o perde e ele se prostitui, afastando-se de seu Deus. Sacrificam nos cimos das montanhas, queimam oferta nas colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, sentindo-se bem à sua sombra. Assim, quando vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram, não castigarei as vossas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras, porque eles mesmos coabitam com meretrizes e sacrificam com iródulas. O povo insensato lança-se à perdição. Se procederes mal, Israel, que ao menos Judá não se torne culpado. Não vades a Gigal, não subais a Bet-Avém, e não jureis pela vida de Deus, porque Israel se rebela como uma novilha insubmissa. O Senhor vai conduzi-lo agora a pastar como um cordeiro em uma planície aberta. Efraim aliou-se aos ídolos, deixai-o. Logo que cessam de beber, entregam-se à prostituição. Seus chefes preferem ignomia. O vento os envolverá nas suas asas e serão cobertos de vergonha por causa de seus altares. No capítulo 5 de Oséias, ele convoca os sacerdotes, chefes de Israel e a casa do rei para ouvir o julgamento. Eles se tornaram um laço e uma rede para o povo. A principal acusação é a arrogância de Israel e o espírito de prostituição, que os impede de voltar a Deus. O resultado é a inevitável queda. Quando finalmente buscarem o Senhor com sacrifícios, não o encontrarão, porque o Senhor retirou-se deles. O juízo virá de duas formas: como uma destruição lenta e interna e como um ataque repentino e devastador. O profeta expõe a futilidade de buscar a Síria como cura para a chaga. O capítulo se encerra com a única condição para a restauração: Deus regressará à sua morada até que o povo se arrependa e o procure em sua miséria. Oséias capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdote, sede atento, chefe de Israel. Escuta, gente de casa do rei. Contra vós será feito julgamento, porque vos tornastes um laço para a sentinela, uma rede estendida no Tabor. Os perseguidores levaram ao extremo a maldade, mas vou castigá-los todos. Conheço Efraim e Israel não me é oculto. Ora, Efraim transviou-se e Israel maculou-se. Seu proceder não lhes permite voltar ao seu Deus, porque um espírito de prostituição os possui. Eles desconhecem o Senhor. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Israel e Efraim tropeçarão em sua iniquidade e também Judá cairá com eles.
Irão buscar o Senhor com suas ovelhas e seus bois, mas não o encontrarão. O Senhor retirou-se deles porque o traíram, porque geraram filhos bastardos. O destruidor vai devorá-los, ele e seus campos. Tocai a corneta em Gabaá, a trombeta em Ramá. Dai o alarme em Bet-Avém, alertai Benjamim. Efraim será devastado no dia do castigo. Sobre as tribos de Israel profiro um decreto irrevogável. Os chefes de Judá procedem como aqueles que mudam os marcos. Derramarei sobre eles as torrentes do meu furor. Efraim é opressor. Transgride o direito porque se compraz em abandonar a regra. Serei para Efraim como a tinha, e para a casa de Judá como a cárie. Efraim verá o seu mal e Judá a sua chaga. Efraim recorrerá à Síria, e Judá se dirigirá ao grande rei. Mas este não vos poderá curar nem dar remédio à vossa chaga, porque serei como leão para Efraim, como leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaçarei a presa e partirei. Eu a levarei e ninguém de mim a arrebatará. Regressarei à minha morada até que se arrependam de seus pecados e me procurem, e em sua miséria recorram a mim. Na segunda carta de João, o ancião escreve à senhora eleita e a seus filhos, que ele ama na verdade. O apóstolo expressa alegria por ver os filhos da senhora andando na verdade. Ele então reitera o mandamento fundamental, que nos amemos uns aos outros, definindo o amor como a obediência aos mandamentos de Deus. A parte central da carta é uma advertência severa contra os sedutores que não proclamam Jesus Cristo que se encarnou, sendo eles o anticristo. A ordem prática é clara: não recebê-los em casa nem saudá-los, para não participar de suas obras mais. O propósito é que a recompensa dos fiéis seja plena. 2 João capítulo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, que amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que conheceram a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que ficará conosco eternamente. Estejam conosco na verdade e no amor. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Muito me alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade, conforme o mandamento que temos recebido do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como quem te escreve um novo mandamento, mas sim o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nisto consiste o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. É esse o mandamento que tendes ouvido desde o princípio, e segundo o qual deveis viver. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos para que não percais o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a escolhida. O resumo do Salmo 133 é um hino de encerramento do dia, provavelmente recitado ou cantado no final do serviço noturno no Templo de Jerusalém. Ele se divide em duas partes. Primeiro, a exortação ao louvor. O salmista convoca os servos do Senhor, que permanecem durante as horas da noite no templo, a bendizer o Senhor, levantando as mãos para o santuário. E segundo, a bênção sacerdotal. A resposta ou bênção final é dada pelo sacerdote. De Sião te abençoe o Senhor, ele que fez o céu e a terra. Salmo 133. E agora bendizei o Senhor, vós todos servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor durante as horas da noite. Levantai as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, ele que fez o céu e a terra. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 42, muda o foco do comportamento humano para o louvor a Deus pela criação. Ele começa afirmando que as obras do Senhor foram produzidas pelas suas palavras e que tudo está cheio de sua glória. A meditação se aprofunda na onisciência de Deus.
Ele sonda o abismo, o coração humano e conhece os pensamentos mais sutis. Sua sabedoria e conhecimento abrangem o passado, o porvir e as coisas ocultas. O sábio reconhece a eternidade e a autossuficiência de Deus e conclui com admiração de que suas obras, embora sejam agradáveis, são insondáveis, pois não podemos ver mais que uma centelha. A natureza completa da criação é a existência de opostos que se complementam e a pergunta final é retórica: quem se saciará de ver a glória do Senhor? Eclesiástico capítulo 42, dos versículos 15 ao 26. Relembrarei agora as obras do Senhor, proclamarei o que vi, pelas palavras do Senhor foram produzidas as suas obras. O sol contempla todas as coisas que ilumina, a obra do Senhor está cheia de sua glória. Porventura não fez o Senhor com que seus santos proclamassem todas as suas maravilhas, maravilhas que ele, o Senhor Todo-Poderoso, consolidou, a fim de que subsistam para a sua glória? Ele sonda o abismo e o coração humano, e penetra os seus pensamentos mais sutis, pois o Senhor conhece tudo o que se pode saber. Ele vê os sinais dos tempos futuros, anuncia o passado e o porvir, descobre os vestígios das coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, nenhum fato se esconde a seus olhos. Ele enalteceu as maravilhas de sua sabedoria. Ele é antes de todos os séculos e será eternamente. Nada se pode acrescentar ao que ele é, nem nada lhe tirar. Não necessita do conselho de ninguém. Como são agradáveis as suas obras, e todavia delas não podemos ver mais que uma centelha. Essas obras vivem e subsistem para sempre, e em tudo o que é preciso todas lhe obedecem. Todas as coisas existem duas a duas, uma oposta à outra. Ele nada fez que seja defeituoso. Ele fortaleceu o que cada um tem de bom. Quem se saciará de ver a glória do Senhor? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.